mas tem como pagar. Se dever amor, dá para pagar. Com caridade, com favor, com tantas coisas. Não pode ser caloteiro, né? Bom, isso é outra história. Mas, meus irmãos, Deus me deu uma palavra aqui, e eu vou tentar ser sucinto e rápido, mas eu queria cantar um corinho que foi cantado nos bonito na instrumentação aqui do nosso querido irmão Júnior, que é uma bênção. Mas eu queria cantar um corinho e depois entrar aqui no meio da palavra de Deus. E Deus é Senhor da minha vida, de vocês, que Deus leve todo o pensamento cativo a Cristo, faz o que Ele quiser. Eu vou falar igual o meu finado pastor, que o pastor Marcos conheceu, o pastor Simão. Ele dizia: eu estou aqui escondido atrás de Jesus. Eu estou aqui escondido, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça. Então, meus irmãos, em testemunhar já rapidamente a bênção que vocês têm que ter um pastor como o pastor Marcos, não jogando confete bajulando, mas todo mundo conhece ele, sabe que ele é um homem abençoado, estruturado. Falei, pô, vou pregar lá. O pastor Marcos é expert na Bíblia, conhece a Bíblia. Deus me capacita, porque a perna treme, né, pastor Tito? A gente vai pregar, a perna treme, né? É bom ser assim, como criança sempre, né? Mas eu queria testemunhar uma vez que eu fiz uma operação na minha perna e arranquei a ponte safena, e ela estava engessada, enfaixada, mas doía. E eu comecei a dirigir antes do repouso e começou a doer, a junta da perna doía. E eu fui numa viagem com o pastor Marcos e o pastor Doroaldo socorrer o pastor Simão em Marília, levando mantimento e muitas outras coisas. E eu tentei dirigir um pouquinho, mas minha perna doía. Chegando lá, meus irmãos, mas doía a perna que eu tinha operado. Até igual a minha irmã ali atrás, que operou as duas varizes, a Elza. Nós estamos olhando, às vezes eu ponho a mão na perna dela e oro. Falei, vai lá no pastor Marcos, que ele tem a noção da cura, que é uma bênção. Ele colocou a mão na minha perna, eu pedi para ele orar lá em Marília, e ele colocou a mão na junta da minha perna e orou. Quando ele disse, sai, na hora, irmãos, a dor sumiu, e eu voltei alegre, abençoado, não senti mais nada. Então vocês têm um pastor que aqui é abençoado, que tem a mão abençoada, viu? Fica debaixo aí, vocês estão bem cansados. Amém? Então vamos cantar um pouquinho. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Eu entrei ali, já cheguei, vi aquele grupo de oração. Irmãos, o combustível do crente é a oração. Se a gente não buscar no horário esse dia difícil, muita gente vai ficar no caminho. Entendeu? Você vê que o segredo das virgens prudentes não era apenas a lamparina, mas era o azeite, era o Espírito Santo. Está cheio, isso vem através da oração, da busca, de dar lugar. Então, meus irmãos, dá lugar, não tenha vergonha, não se preocupe, aqui a tua casa é de Deus. Até o China me trouxe, minha mãe passou por um processo agora, minha irmã acabou de levar no hospital correndo, voltou, deixou ela junto com o China lá em casa e veio ali para o culto, está ali atrás. Aí ele falou para mim, Java, dá lugar, o China falou isso para mim, dá lugar porque lá o pessoal, nossa, não te conhecia, tudo bem? Tudo bem, na paz, meu irmão? Os filhos do pastor Marcos estão tudo com barbinha branca, é o pastor Marcos, né? Estão ficando velho. E por que eu não tenho cabelo branco? É um mistério, tá vendo? Então, meus irmãos, é isso, dá lugar. Aí eu cheguei aqui, vi esse ciclo de oração, Simão orando, e eu fui criado no ministério que orava de manhã, tarde à noite. E chegava assim 1 hora antes do culto para orar de joelho junto com o líder, com o pastor, ali buscando. Isso é tremendo, irmãos. É guerra, é batalha, dirigir, fazer trabalho espiritual, não tem trégua. E eu senti, logo que eu cheguei ali, senti a presença de Deus aqui, passeando aqui, e eu já me alegrei, não demorou muito, já comecei a sentir a presença de Deus também. Aleluia! Vamos então cantar um corinho, e depois vamos entrar na palavra de Deus. Digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava.
no meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Oh, no meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O lindo coral de anjos aqui chegou, vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está forte e não faltará. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, mais rápido. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Ele está aqui. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O lindo coral de anjos aqui chegou. E vieram acompanhando o meu Senhor. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Hoje Deus vai me operar e você vai sair. Andando e cavalgando sobre as alturas da terra. Deixa ele te pegar e te envolver. Não temas, não temas, não temas. Ele é contigo. Jesus, aleluia. Glória, glória, glória. Amém. Vamos ver a palavra de Deus, vamos correr contra o tempo, porque justamente hoje nós vamos falar sobre o tempo também. Deus confirmou aqui na boca do pastor Marcos sobre 113 de Salmos. E justamente eu tenho 13 aqui, que eu não gosto desse número, não gosto desse aqui de jeito nenhum. Então Deus falou, tem um 13 do bem. Eu falei, então glória a Deus, nós vamos não. É o maior inimigo dos últimos dias, viu, irmão? Bom, capítulo 13 de São João fala sobre Jesus lavou os pés do discípulo. Eu vou ler, eu não sei o costume da igreja. Você pode ficar em pé, sentado, do jeito que você quiser, contanto que esteja em reverência no seu interior com Deus. Ora, antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o dia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Este lhe disse: Senhor, tu não me lavarás os pés, não lavarás os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes tu, não sabes agora, mas compreenderás. Tem outra tradução em outra Bíblia depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro repetiu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está todo limpo.
Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o que era traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém? Graças a Deus, Deus é bom e o diabo não presta. Irmão, eu queria dizer, talvez você falar, eu li toda essa passagem, mas eu não vou me ater à passagem toda. Todo mundo sabe que esta passagem fala de Jesus dando exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. Ali tem várias mensagens dentro dessa mensagem, mas eu pedi a Deus, e Deus me deu o seguinte: Ele me deu apenas João, que é 13:7. Eu estava pensando, eu não sei se o que eu vou fazer aqui, eu não sou muito bom, apesar de ter bacharel em teologia que eu fiz na época em 84, 4 anos, fiz um online e ganhei uma, mas eu não sou, eu percebo que o pastor Marcos é um pastor de mensagem positiva, explica versículo por versículo, minha esposa também é assim, mas eu sou mais missionário ou evangelista. Sempre me considerei. Deus não me deixa muito tempo num lugar, eu não sei porquê. Ele falou um dia para mim: eis que eu te vi aqui, ali, acolá, te coloquei no quadrado, lá tu não sairá. Tu vai para onde eu te mandar. E eu sempre, quando penso que não sei onde eu estou. Portanto, o nome de Deus é glorificado. E, então, irmãos, Deus me deu apenas esse versículo: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Eu sou mais, assim, gosto de pregar mais mensagem temática, sabe? E mais positiva. E dentro desse versículo que Deus me deu, eu queria extrair um tema. O que eu faço, repitam comigo: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Nesse versículo, tirei um tema. Tirei um tema que talvez você não vai entender, mas é o que veio para mim. Mas é sério esse tema. Diga comigo não. Olha para o seu irmão e diga assim: sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Tu não compreendes o que eu faço agora, tu compreenderás depois. Bom, eu vou tentar ser breve, né, como falei, mas, povo de Deus, quantas coisas e quantas vezes, quantas provas e lutas você passou e não entendeu nada. Mas talvez hoje você entendeu, você passou por ela, você fez uma aflição, você meditou, você ligou os pontos e entendeu por que tu passou por aquilo. Mas talvez hoje tu está passando por uma prova, uma luta, uma outra situação, vivendo e não está entendendo. E eu queria dizer que eu tenho uma surpresa no final do culto. Tem um manto aqui com Deus, que eu vou dizer no final, e vocês vão entender. Vai ser revelado no final. Vocês vão entender depois, no final do culto. Mas os mantos, irmãos, os mistérios continuam, mesmo a gente, os espirituais, discernindo bem as coisas, às vezes ficamos no incógnita, não é verdade? Quantas vezes você olha, você busca e tal, mas, irmãos, eu tenho, né, lógico que acho que eu sou criança perto do pastor Marco, mas eu tenho 45 anos de janela, me converti em 79, tinha 18 anos. Eu nem sei se estou com 45 anos ou 46 anos. Então, irmão, mas quantas coisas eu não entendi, eu buscava, eu orava, até hoje nós mesmo maduros, depois, sabe, a gente ora, busca, pergunta, e não vem a resposta na hora. Às vezes você passa por um processo, não entende, vai entender depois. O importante, irmão, é perseverar até o fim, é ficar firme nas promessas, entendeu? O vento vem, sopra, vai te levando, estamos nos últimos tempos, mas, irmãos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Fica firme,
olhando para o autor e consumador da fé. Então, irmãos, veja que nessa parábola sobre a humildade, eu extraio dessa parábola o seguinte: eu queria que, não sei como nós vamos fazer, talvez eu não vou usar a igreja, porque talvez tome um pouquinho de tempo. E acho que termina o culto 8h30, né, pastor Marcos? 8h30. Então é o seguinte, eu tenho uns tópicos aqui, e eu queria dizer para vocês o seguinte, eu vou pegar o próprio Pedro, a própria história de Pedro, em algumas situações, talvez você tenha passando ou vai passar. Tu não entende, talvez, que nem ele, mas vai entender depois. Então vejamos o seguinte, tem muitas coisas que nós vivemos pela fé, nós vamos entender depois. Mas, irmãos, uma certeza você tenha, você que é cristão, seja com barulho ou sem barulho, ou no silêncio ou no barulho, Deus está operando. Ele estava operando em Pedro, ele estava fazendo entre eles. Eles não entenderam o que Jesus estava falando, mas ele faz agora, fez ontem, faz hoje, fará amanhã e eternamente. Ele não mudou, ele continua operando. Aleluia, no seio da igreja, meu seu povo. Aleluia. Ah, Jesus. Então, irmãos, veja bem, Pedro entendeu algumas coisas, situação que foram peculiares, mas que servem como exemplo. Por exemplo, igreja, quando o Senhor Jesus falou com Pedro, Satanás repetiu para se andar como trigo. Veja aí, Lucas 22:31. Eu ia pedir para alguém ler, mas como eu vou citar mais ou menos o versículo, vocês só podem, vocês vão em casa, mas se ganhar tempo, tá bom? Tem um novo tópico aqui. Então, quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro não entendeu nada, virou para Pedro e repreendeu Pedro, né? Ô Pedro, Satanás pediu para se andar com você, como o trigo, mas ele talvez tomou um choque da repreensão, mas não compreendeu, ele foi entender depois que o diabo usou ele. O Senhor Jesus falou a Pedro também, aliás, que se andar como trigo, né? Queria bagunçar a vida de Pedro. E uma outra feita, Jesus falou para ele, Pedro, falou para Pedro, arreda para trás de mim, Satanás. Mateus 16:23. Ele também não entendeu. Outra repreensão do Senhor. Mas Pedro era uma bênção, mas era vulnerável. A qualquer momento o diabo entrava. Quantos crentes você vê, irmãos, que às vezes é uma bênção, né? Às vezes estava ali uma bênção, daqui a pouco está caído. Lógico que a gente vai orar, vai tentar ganhar e tal. Outros oscilam entre a carne e o espírito, e murmuração e contenda. A igreja, infelizmente, ela nessa parte, ela é manquetola. A igreja eclética, ela tem uma parte carnal e falha. Às vezes a minha fortaleza é a sua fraqueza, e a sua fraqueza é a minha fortaleza, certo? Quem que sabe nadar aqui, que nem o pastor Marcos? Só eu e o pastor Marcos, tá vendo? O resto não sabe nadar. A fortaleza dele, só eu e o menino ali foi nadar. Porque eu mergulhava aqui, saía lá na esquina do bairro, quando tinha fôlego. Agora eu mergulho e saio dali. Mas eu nadava de costas, aprendi na marra. Eu também fui, né, guardo um pouquinho de conhecimento de ser nadador. Teve um dia no batismo, fomos fazer um batismo, no Rio Fundo, e um irmão entrou pelo lado errado, começou a afundar e se afogar. Estava o missionário com os pastores, eu também estava na frente, e o irmão se afogando, ele perguntou, qual pastor aqui sabe nadar? Ninguém levantou a mão, só eu e o pastor Francilino na época aqui, nós mergulhamos e fomos lá e tiramos o irmão. Então, mas o que quer dizer? Tem para se gabar, né? Que sempre dá para aprender a nadar, né? Tomara que só sempre não enche o irmão. Irmãos, veja bem, aleluia, veja bem, você é uma bênção, mas não vem querer. Eu escutei da boca de alguém dizer assim, santo do Paulo, dá uma de santarrão, santarrona,
porque só Deus sabe a tua estrutura e a tua fortaleza. Teve uma vez que eu mesmo conheço a palavra, a esperança, a gente prega a hora, meu pai no caixão, eu fiquei indignado. Falei, Senhor, eu orei 30 anos, quase 40, para o Senhor salvar meu pai. Eu queria chegar em casa e ver ele falando de língua com a minha mãe, indo para a igreja, e agora meu pai morreu. Senhor, ele morreu meio desconcertado, e agora? Fui falar com o pastor Marcos, a pastora Cacilda estava lá, ele conversando, eu falei isso. E ele falou uma coisa para mim, que aí fora dizem que é coisa de calvinista, mas agora eu quero ser calvinista. Ele falou, não, já eu batizei seu pai está salvo, está na presença de Deus, uma vez salvo, está para sempre, tipo assim. Ele era discípulo da Cacilda, da pastora Cacilda. Puxa, uma benção, né? Pastora Cacilda, deixa eu ver ela para falar comigo. Maravilha. Então, irmãos, você vê que são coisas que a gente não sabe. A estrutura, às vezes, de um homem. Se você entrar na vida de Jó, de Davi, homens poderosos, fortes, a poder derrubar um gigante, de aguentar certas coisas, mas eles falharam. Né? Você pegar Jó ou Salomão, Deus disse, ó, Jó, eu te farei uma pergunta e tu me responde. Tu está me questionando, eu te respondo o que tu me perguntar. Mas faz alguma pergunta. Aliás, todas as perguntas que fizer, Deus responde. Mas uma que ele te fizer, você não consegue responder. Deus é suficiente. Onde nasceu o chifre do unicórnio, né? Como que nascem os ossos no ventre da grávida? São mistérios que nem ciência, ninguém pode explicar. Então, irmãos, tu não entende o que Deus está fazendo ou vai fazer, mas Ele está fazendo melhor, caprichando na obra. E não te preocupes se não temas o dia de amanhã. Não temas amanhã, não temas a morte, não temas esse governo nefasto, não temas ameaça, não temas desemprego, porque Deus cuida daqueles que são simples. Aleluia, Jesus, Tu és soberano sobre a terra. Meus irmãos, o Senhor Jesus falou também com Pedro, quem dizes o homem que sou? Está em Marcos 8, 27. O que Pedro respondeu? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você falou, mas Pedro não sabia de nada, ele continuou não sabendo. Sabe por quê? Porque Jesus falou, bem-aventurado tu és, porque quem te revelou foi meu Pai que está no céu, foi o Espírito Santo. Então a gente só sabe de certas coisas se Deus revelar. Tem coisas profundas que Paulo até falou, ninguém quer saber mais além do que a sua fé, o seu entendimento. Tem coisas, irmão, que nós só vamos entender, eu tenho certeza, lá na eternidade, vários pontos de interrogação, vai ser respondido na eternidade, quando Jesus voltar, porque nós temos aqui a nossa mente limitada, e lá nós seremos plenos, imortais, com o corpo glorificado. Aí nós vamos entender, aleluia, a profundidade da glória, das grandezas de Deus também. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, eu navegarei no Espírito do Senhor. Jesus disse, continuamos com Pedro na berlinda. Disse Jesus a Pedro, tu me amas? Pegou. Tu me amas? 2, 3, e Pedro respondia que amava. Não, Pedro não sabia, não entendia nada. Jesus perguntou 3 vezes e Pedro acabou se rendendo e dizendo, tu sabes de todas as coisas. É Ele. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Vamos lá, disse o Senhor Jesus a Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele afundou no mar, vocês sabem a história, porque ele não entendeu nada. Jesus disse para ele, vem, mas ele duvidou, ele teve outros sentimentos e afundou. Ele não entendeu nada. E Jesus pegou ele pela mão e levantou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Acho que no barquinho ele ficou pensando, meu Deus, o que houve? Eu comecei a andar e afundei. O que ele quer dizer isso?
eu estou com pouca fé. E se questionou, ficou pensativo, e mais uma lição para a vida de Pedro. Irmãos, e disse Jesus ainda a Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Olha aí, Pedro não entendeu nada. Mateus 26, 34. Eu estou citando o versículo, que é só o versículo. Se vocês quiserem marcar para meditar depois, melhor, tá bom? Então, irmãos, Jesus disse que o galo ia cantar. Pedro não entendeu nada. Quando o galo cantou 3 vezes, ele caiu a ficha, ele viu o que tinha feito, foi chorar amargamente e profundamente arrependido. Disse o Senhor Jesus a Pedro: não pode velar comigo nem uma hora. Mais uma repreensão para Pedro. Vocês lembram? Jesus foi lá, orou no monte Getsemane, orou com os 3 discípulos, mas ele repreendeu a Pedro, porque Pedro já era o líder. Às vezes algumas repreensões que o obreiro toma, tem obreiro que se rebela, não aceita. Pedro não podia falar o que for, ele era bravo, ele era sanguíneo, ele era isso do outro, mas Pedro ficou ali, foi humilde, deu uma vacilada, se levantava, caía, mas buscava, ele era na bênção, Deus já tinha escolhido ele. E Jesus falou: tu não podes velar comigo nem uma hora. Então, irmãos, vai meditando aí o que serve para você. Há muitos mistérios entre o céu e a terra, mas muitos mistérios se revelam na oração. Uma vez Deus me deu uma visão com um homem de Deus, e ele caiu, e ele tinha uma grande ministério, e eu via ele dentro de uma vala, bêbado e sem camisa. E eu dizia: missionário, eu posso falar que já dorme no Senhor? Missionário Gregório, o senhor aí? Ele falou: pois é. Aí eu pegava ele pela mão, puxava ele, ia no meio do ciclo de oração de irmãs, eu via o céu aberto, descia fogo do céu, renovava ele e ele começava a falar em língua. Então, irmãos, aí eu orando, Deus falou assim para mim: o homem que está na presença de Deus, Deus revela tudo para ele, tudo conjecturando. A maioria das coisas que foi importante, e você estiver preparado, Deus vai mostrar. Existem coisas que nós não entendemos. Por exemplo, quem é que sabe o dia que vai morrer aqui, a não ser quando você vai para o hospital, escuta o diagnóstico do médico dizendo: olha, está em fase terminal. Aí você já pensa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não sabe quanto vai ser. Mas fora disso, a maioria de nós aqui não sabemos, né? De que jeito você vai partir. Eu vou partir daqui, certo? Mas temos que estar preparados. Então você não entende muita coisa, mas você vai entender depois. Disse Jesus a Pedro ainda: mete a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mateus 26, 52. Mais uma repreensão para Pedro, e que não era aquele caminho da carne, da guerra humana, dele resolver o problema, e Jesus repreendeu ele. Talvez ele entendeu, ele ficou pensando, mas depois que ele viu talvez o milagre que Jesus operou na orelha de Malcolm, aí talvez abriu mais entendimento dele, mas ele ainda estava no incógnita, não entendia. Pedro chorou, aliás, Pedro chorou, Jesus explicou o mistério da cruz, e ele começou a entender igual os 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e falou com Pedro, fez aquela maravilha da pesca maravilhosa. Aí ele viu que era o Senhor, pulou do barco, se vestiu, porque viu que era o Senhor. Eu queria dizer, irmãos, eu não sei a luta que você está passando, que eu já falei, eu não sei a prova que você está passando, mas tu entenderás depois e darás glórias a Deus. As coisas vão mudar para melhor na vida do crente. Aleluia. Aleluia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Tenha certeza que Deus é especialista em fazer do nada tudo. Deus é tremendo. Deus cria situações
e você vai dar glória a Ele, glória a Deus. Irmãos, pois nós, quando pensamos que sabemos de alguma coisa, não sabemos de nada. É melhor que o Senhor revele para nós. Diga para o seu irmão: sabe de nada, inocente. Se você souber o dia de amanhã, você poderia me explicar. Você poderia me explicar. E eu tentaria andar pelo meu caminho, se for bom ou ruim. Mas não, meus irmãos. Galileu, ele disse: quanto mais penso que sei alguma coisa, nada sei. Martinho Lutero acho que também falou isso. Eu não me lembro, mas eu ouvi algo parecido. Há coisas, irmãos, tu não entende o que eu faço agora. Tu não entende o que está acontecendo agora, mas vai entender depois. Eu comecei a obra e vou terminar. Não tem ninguém que arrebate você da palma nas minhas mãos. Aleluia, eu te escolhi. Aleluia, como um vaso precioso, como um vaso escolhido. Aleluia, pode alguém te dar valor, pode alguém te dar oportunidade. Aleluia, mas Deus está na tua vida e vai glorificar o nome dele. Aleluia, onde você for, onde você entrar, recebe aí, em nome de Jesus. O decanta rabassu decai, rica mandaramash, remanto secreto. As coisas que só o futuro, talvez, o amanhã, a eternidade, né? O tempo vai falar, vai mostrar. Bendito seja o Senhor. Eu já falei para os irmãos do que Deus fez aqui. E o importante, irmão, na verdade, para nós cristãos, o importante não é o começo e sim o final de todas as coisas. O fim de tudo é adora a Deus. Permaneça firme. O resto é resto. O resto é Baal. Então, meus irmãos, eu peguei aqui, escrevi alguma coisa, e eu normalmente é difícil escrever, eu vou mais ler a palavra, deixo o Espírito Santo me usar. Eu queria deixar Pedro ainda, 2 Pedro 3, 3,18. É a última palavra de Pedro antes dele passar o que ele passou. Irmãos, hoje Pedro está pleno, hoje ele entende muitas coisas, hoje ele está na glória, está com as 12 tribos, sentado no trono, exaltado, e ele disse nesse último versículo de 2 Pedro 3,18: portanto, amados irmãos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Prossigamos em crescer na graça e conhecimento. Então, meus irmãos, ele descobriu, no final já da jornada dele, igual Paulo, que tudo é graça e poder. Poder e palavra. Poder, Espírito Santo e palavra. É a graça de Deus que nos é suficiente, é maravilhosa, que nos restaura. Quantos de nós, muitas vezes, estávamos encabrunhado, abatido, com problema, fomos lá, dobramos o joelho e começamos a orar, clamar e pedir, e daqui a pouco o Espírito de Deus veio e te levantou como gigante, e aleluia, a bênção veio na tua mão. Eu poderia contar bênçãos 1000 aqui, meus irmãos, que eu sou 45 anos de evangelho, de bênção espiritual, material, financeira, coisa tremenda, que Deus fala, Deus me mostra, e aquilo acontece, eu fico feliz, tão pequenininho, aleluia, tão pequenininho, me sinto o mais perseguido da terra. Eu acho que o diabo, seus demônios, me odeia mais que todo mundo. Sempre eu falo isso brincando, mas é uma conjecturação. E me sinto menos que todos vocês. Para mim, eu sou o mais pequenininho, não sou nada. Se eu puder deitar, você atravessar por cima do outro lado, vai na paz, vai na bênção. Se eu não puder te ajudar, não te atrapalho. Trabalhei 12 anos na Casa Bênção, sabe que a cabeça erguida, com carta de apresentação. Não dei trabalho, aprendi. No comecinho era o obreiro novo, deu um pouquinho de dor de cabeça, mas o Senhor tratou comigo, mas nunca caí. Trabalhei, Deus me mandou para a Assembleia de Deus, fiquei 12 anos, Deus me honrou para poder meu testemunho. Quem não sabe, o pastor não sabe,
que eu estou aqui um milagre. Irmão, você que tem filho, o filho das drogas, o marido que bebe, creia, faça campanha aqui de fé, traga uma peça de roupa dele, unge, pede para pastor ungir orar. Minha mãe fazia isso aqui, mandava para mim na cadeia, e Jesus me visitou no presídio e me salvou lá. Chegou no papel na minha mão que diz: Jesus salva o bom ladrão, Jesus salva o bom ladrão. Eu li e não entendia nada da cadeia, mas o Espírito Santo tocava em mim, e eu andava para lá e para cá. Ô irmãos, não dá para contar, porque andei dos 10, 8 anos, fui 6 vezes manchete aqui na Baixada, tomei, na época, fui pendurado 2 vezes aqui na delegacia de São Vicente, Monte Choque, 400 volts, na delegacia de Santos, no Palácio da Polícia Antigo, 2 vezes já tomando choque, 400 volts na cabeça, fora borrachada, pontapé, para confessar os crimes, sabe? Eles não davam hoje, que o bandido tinha para tocar, dar um café, uma bolacha, não, era pau de arara mesmo. E Jesus teve misericórdia, meu Senhor me salvou. Tenho sequelas desse choque que eu tomava, 1 hora de ponta cabeça, despido, apanhando, que me dá câimbra na boca do estômago, no queixo, a minha 2 pernas anestesia e a cabeça fica deitada muito tempo. Mas Deus é maravilhoso, irmão, não prestava para nada, tudo através da fé da minha mãe, tudo através da fé da minha mãe. E eu fui o primeiro a me converter. E orei 10 anos, chorando, orando, jejuando, e depois de 10 anos e 1 mês, Deus salvou toda a minha família, salvou batizando o Espírito Santo, levantou, chamou e trouxe, inclusive meu irmão, Deus batizou meu irmão com o Espírito Santo dentro da minha sala, com um cigarro no bolso, querendo matar a mulher. Ele ia matar a mulher embaixo da ponte, uma mão transferiu ele para a minha casa, e eu estava lá orando, e eu segurei a mulher dele 1 mês em casa. O pastor sabe o que eu estou falando. E Deus tem uma grande obra, que não só o pastor já falou, que eu ainda creio, mas um pastor que ungiu ele, que diz que ele é evangelista. Mas ele seguiu outro caminho, que eu também entrei um pouco nesse caminho, de ilusão, mas saí de lá, que é a política. E eu com o meu pastor presente, pastor Paulo, pastor Sebastião, eu fui na rádio, falei: pastor, vou confessar meus pecados políticos. Peguei um lixo, coloquei, abri meu coração e falei tudo que eu sabia. Falei: não roubei, não fiz nenhum esquema, mas estou apoiando gente que está em adultério, isso. Aí ele orou e falou: ó, teu lugar não é na política, teu lugar é no altar, a igreja vai te assumir, fica aí, nós vamos cuidar de você e tal. Aí mudou para Caraguatatuba, de um setor lá, 1 ano e 8 meses. Mas, irmãos, eu apanhei, sofri, e Jesus me levantou e me salvou, para me testemunhar. Por isso, eu só dei uma pincelada rápida aqui, porque estou meio atrapalhado. Nosso pastor Márcio, como é esgrime, o pregador, ele vai falar mais alguma coisa que precisar aqui preencher, mas que o Espírito Santo complete a obra no seu ser e no seu coração. Eu sei que eu não sou nada, sou o seu conservo. Se eu não puder ajudar, se eu não puder, pode contar comigo. Meu negócio é orar, eu gosto de buscar, eu gosto de orar, eu gosto de dar lugar, tá bom? Amém, igreja? Diga glória a Deus. Quem está doente, precisando de uma bênção de cura, diga aleluia. E está todo mundo curado, que maravilha, que bênção. Pastor Marco também ora, não deixa. Orou, fica a igreja tão saudável. Foi lá visitar minha mãe orar, minha mãe já saiu. Nós estamos crendo no milagre. Eu falei: ó Deus, minha mãe não está aí, né, irmão? Vocês vigiem e oram. Falei: Senhor, ou dá mais 3 anos para minha mãe ir até os 90 anos, ou prepara ela, envia 2 anjos e leva. Aí todos nós concordamos e estamos orando. Só que a Maria, do pastor e das pessoas estão orando para cura. E minha mãe saiu, já está andando, está comendo, está andando sem bengala, sem o andador, sabe? Eu estou feliz. Falei: vou levar ela para Curitiba, né? Está lá. Então, irmãos, eu agradeço a Deus, a minhas irmãs que são batalhadoras, que cuidam da minha mãe. Meus outros irmãos não estão por aqui para ajudar. Eu vim de Curitiba ficar aqui, ficar até dia 4. E depois talvez eu volte de novo. Meu filho tem uma empresa em São Paulo, aí eu venho com ele, com os 2, 3 dias e volto. Vim dar assistência, mas graças a Deus eu creio que o pior já passou.
Então, obrigado a vocês pela sua oração, obrigado por tudo. Deus abençoe. Tu não entende o que eu faço agora, mas tu entenderás depois. Jesus está voltando e tu vai entender todas as coisas. Amém? Shalom, Abraxá, paz do Senhor. Deus abençoe. Uma forte salva de palmas para a gente. Glória a Deus. Eu quero agradecer. Está esquecendo aqui, né? Esqueceu. Silêncio aqueceu. Sermão. A irmã Elza, ela se declara membro dessa igreja. Fui visitar ela no hospital. Ela ficou tão feliz. Meu pastor chegou. Nossa, ela ficou assim. E graças a Deus que ela está andando. Oramos por uma velhinha de 98 anos. Semblante bonito, a velhinha muito linda. Semblante calmo. Tomou a ceia junto conosco ali. Ela disse, eu creio em Jesus. Eu falei, então precisa cear conosco. Tem que cear conosco. Pedindo licença ao vosso pastor, nosso pastor. Lembra que eu falei para vocês que no final teria uma surpresa, vocês iam entender? Se você não foi abençoado pela nossa palavra, pela oração, a palavra de Deus através de mim, pela oração, você vai ser abençoado agora. Porque todo lugar que eu vou pregar, eu consagro em favor do coletivo. E eu estou desde ontem sem comer nada, nem café, nem água. Estou entregando o meu jejum agora em favor de todos vocês, do ministro abençoado e sua família. Que esse rebanho o Senhor receba, ó Deus, esta minha, ó Deus, esse meu jejum para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, em favor, Senhor, desse ministério, faz crescer em quantidade e qualidade, torna, Senhor, profícuo a cada dia, exalta teu servo, pastor Marcos, seus filhos, sua família, que são abençoados. Ó Deus, apareça e cresça, opera a maravilha, arranca do mal, se alguém doente, com dor, com problema, com porta fechada, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, que as bênçãos do céu desçam sobre a cabeça de cada um, como o óleo desceu sobre a barba de Arão, decatarabá, rica matarabá, sou de rei, ei, tecas, ei, camará, ele está aqui, igreja, recebe aí, aleluia, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, em nome de Jesus. Faltava isso. Faltava isso. Eu fui no enterro da irmã Sandra. A Sandra faleceu, foi sepultada sábado. E graças a Deus que a família pediu para o Alex fazer o funeral. O Alex, ele é... Como é que chama o negócio? Ele é capelão, eu chamei de padre. Todo capelão é padre. E a família pediu para ele fazer o funeral e eu fui lá, porque a Sandra, ela é uma membro dessa igreja. Amém, gente? Mas não foi bom para mim, porque lá de cima, do 7º andar, eu estava contemplando o local onde a minha esposa foi colocada. Isso me doeu pra caramba. Voltei de lá muito abatido, porque a minha esposa está naquele cemitério. Pastor Jarbas estava falando aqui sobre a Cacilda. Ela tem alguns discípulos aqui que todo mundo pensa que talvez não foi salvo. O primeiro discípulo dela foi o irmão Pedro. Vocês nunca ouviram falar. Mas o Pedro não era só membro da igreja, ele era discípulo da pastora. Pedro era marido da irmã Aurora. O segundo discípulo da Cacilda era o pai da irmã Elza. Ele podia negar tudo, mas ele dizia, Cacilda é minha pastora.
terceiro discípulo da Cacilda, o irmão José, pai do Alex. Então ela deixou 3 discípulos complicados, mas era discípulo dela. E ela amou, e a todos eles ela doou uma Bíblia. Ela doou uma Bíblia. Então ela tinha um amor muito grande pelos seus discípulos. Amém, gente? Eram pessoas que poderiam cair no esquecimento, mas não no esquecimento dela. Eu louvo a Deus pela esposa que eu tive. Não tem nenhuma mulher que chegue aos pés dela, nunca vou chegar aos pés dela. Ela era uma mulher de Deus mesmo. E quando eu a vi sofrer muito, embora eu tenha o dom de cura, que muita gente já falou que eu tenho, eu não sei, mas Deus usa quem quer. Amém, gente? Eu não tive o poder de curar a minha esposa. Não tive. Como eu vi que eu não tinha o poder de curar a minha esposa, eu orei e falei: Deus, também não é para ficar sofrendo. O Senhor tem 2 opções: ou o Senhor cura completamente, ou o Senhor leva para o teu reino. Nós vamos a ela, mas ela não virá a nós. O arrebatamento está bem próximo. E eu sei que nós seremos levados. Igreja, pelo amor de Deus, honrem o Senhor. Não precisam gostar de mim para ser membro da minha igreja. Não façam isso. Mas amem a Jesus. É a mensagem que o pastor Jarbas pregou aqui. A dívida do amor. Nós devemos amar. Pedro dizia: eu te amo, mas na terceira vez ele caiu em si. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. Amém, gente? Amém. Jesus sabe do seu amor. Eu preguei uma mensagem quarta-feira sobre esse amor aqui. Deus disse uma vez: eu amo os que me amam. Presta atenção nisso. E os que cedo me buscam me acharão. Não, você não tem que amar quem não te ama, porque até Deus disse: eu amo os que me amam. Amém, gente? Os que me amam. Só que tem uma coisa interessante aqui: Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? O mundo não correspondeu, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só isso basta. Não chore, não mendigue amor de ninguém. Não faça isso, porque o amor é nobre, o amor é tremendo. E não precisa você mendigar amor daqueles que não te amam. Tenha certeza disso. Deus ama você. Isso já basta. Fiquem de pé. Vamos orar. Estamos indo para os nossos lares. Obrigado. Eu não creio que o Jarbas seja pastor. Não creio. Ele me perdoe. Mas ele é um evangelista. Amém, gente? Jarbas, para mim, é um evangelista. Eu posso discernir isso na vida desse moço. Notei que ele ficou um pouco tímido aqui, porque acha que eu sou o cara. Eu não sou nada. Mas Deus usou ele para falar com a igreja. E eu achei muito lindo isso. Você não vai entender agora, vai entender depois. Eu acho que eu vou sonhar com os negócios. Meu Deus, abençoe o Jarbas. Orem pelos meus netos. Meu maior sofrimento, presta atenção. Eu não vejo um neto meu servindo o Senhor. Mas orem por eles, amém, gente? Orem por eles. Eu tenho uma ligeira sensação que meus netos não gostam de mim. Mas orem por eles, em nome de Jesus. Um dia vai acontecer, a salvação deles virá em breve. Soberano Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo Senhor ter operado aqui.
Obrigado pela mensagem que veio de uma reivindicação de amor. Amor é tão nobre que às vezes não conseguimos, mas o Senhor é bom. E o Senhor nos ama com amor verdadeiro e íntimo. Deus, que essa igreja cresça, amando uns aos outros, no amor verdadeiro do Senhor Jesus. Terminamos aqui, Senhor, leva-nos de volta em paz aos nossos lares. Nos abençoa durante esse começo, fim de semana. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor sejam com todos, desde agora e para sempre. Digam amém. Se puderem, cumprimentem uns aos outros. Sejam irmãos, amem uns aos outros com o amor de Jesus. Deus te abençoe. Abençoe. Vamos.